Os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou me enviou. Ê, glória, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. Você e eu fomos escolhidos. Bom dia, boa tarde, meninas. Já é bom dia, boa tarde, boa noite que está me escutando aí. Minha segunda-feira, como é que você tá? Começamos uma nova semana. Aleluia! Praticamente a última semana já é de janeiro, né? Olha só, já passou um mês desse primeiro mês do ano. Você tá lendo a Bíblia com a gente? Vamos ler a Bíblia toda? A gente tem um grupo no Telegram em que ali eu quero te incentivar, te lembrar quais são os versículos que você tem que ler, trazer curiosidades para você saber sobre a Bíblia. Vem pro Telegram, vem com a gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? É gratuito, é um canal do Telegram, um grupo, não sei como é que chama, é só você entrar lá e aí você vai ter o seu planner ali, não é planner não, né, que chama calendário. Você vai ter o calendário para você acompanhar, se você perdeu até agora. Ainda dá para começar. Corre atrás, vamos embora ler a Bíblia todas juntas esse ano, tá bom? Deixa eu falar com você sobre o chamado. Ontem, lá no Instagram, você já está me seguindo no Instagram? @mulher.comdeus, procura lá, mulher.comdeus. Eu coloquei lá no Stories para você fazer perguntas sobre ministério, chamado e tudo. E aí eu recebi pergunta do tipo assim, chamado é para todo mundo? Como é que eu sei qual é meu ministério? E é tão interessante, né? Porque as dúvidas são sempre em torno de qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, né? E aí eu quero esclarecer duas coisas, sem entrar em chamado e específico, sabe? Sem entrar no como o Senhor vai te usar para o seu chamado, sem entrar nessa especificidade, que depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu quero falar de uma forma geral, para que eu e você vivemos, qual é o motivo do nosso respirar, porque isso é chamado. E ministério significa fazer uma obra. Ministério significa executar alguma coisa. Isso significa ministério. Chamado é como se fosse o seu propósito, o seu destino. Você está indo para onde? Tá bom? E eu quero ler com você 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ele o chamou para isso, por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para isso que? Vamos ler o 13, então, versículo 13, para a gente entender. Aliás, você pode ler a partir do 11, que aqui está explicando. Não, deixa eu ver aqui a partir... lê o capítulo 2 todo. Senão eu vou começar lá desde o 1, que aqui é a carta de Paulo, para explicar para eles não se abalarem muito facilmente pelo que eles escutam, não serem seduzidos por coisas desse mundo, inclusive dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, gente, tem coisa dentro da igreja, principalmente em relação ao ministério, a cargo, a chamado, que muitas vezes pode nos seduzir. Amém? Não estou dizendo que está escrito isso aqui, não. Estou dizendo que Paulo está aqui chamando a atenção para que a gente não seja seduzido pela mentira. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo, tá bom? Para que a gente não se desvie da verdade. Aí no versículo 13 ele faz dizendo assim, ó: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho. Então, ele nos chamou, ele nos escolheu. Chamado é assim, ó, você foi separado para alguma coisa. Não adianta você ficar tentando questionar a Deus qual é o seu chamado, pensando, menina, num cargo específico, pensando como se fosse uma profissão. Será que eu sou cantora? Será que... Entende? Você tem que entender que o seu chamado, para que ele te chamou? Ele te escolheu. O seu chamado é você ser escolhida,
escolhida para tomar posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, escolhida para ser salva, escolhida para ser santificada mediante a fé na verdade. Então, quando você pensa em chamado, você tem que pensar assim, ó, eu fui escolhida para alguma coisa, para me santificar mediante a fé na verdade do Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, eu quero me santificar mediante a transformação do meu caráter para que eu seja mais parecida com o Senhor Jesus Cristo, entende? Quando você pensar em chamado, você olha para dentro e pensa assim, eu fui escolhida, eu tenho chamado? Claro que eu tenho chamado, eu fui escolhida para ser santificada mediante, a ferramenta da minha santificação é a fé no que? Na verdade, em Jesus, através do Espírito Santo, ele vai me santificando, como? Transformando o meu caráter para eu me parecer cada vez mais com Jesus Cristo. À medida que eu vou me parecendo, meu caráter vai sendo transformado, eu vou tomando posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito aqui na palavra. Foi para isso que ele nos chamou, para que eu e você sejamos transformados. Então, muitas vezes, eu estou te alertando, porque muitas vezes vem me perguntar qual é o meu chamado, como se fosse uma profissão. Mário, o que eu posso fazer para o reino? Como se você fosse fazer alguma coisa e é para o outro, e tem que aparecer para o outro. Alguém tem que perceber que você tem um chamado. Você está entendendo? Às vezes é inconsciente, menina. Às vezes a gente está pensando nisso. Qual que é o meu chamado? Mas que alguém perceba que eu tenho um chamado. Porque nem eu estou entendendo qual é o meu chamado. Qual é a minha profissão dentro do reino? E não é isso, não. O seu chamado é você ser escolhida para a salvação. E escolhida para a salvação implica na sua santificação, na sua transformação diária do meu e do seu caráter para a gente ser mais parecido com Jesus Cristo. E quando a gente faz isso, a gente se permite ser transformado e o nosso caráter vai sendo transformado, automaticamente a nossa vida e o que a gente faz e o nosso propósito. E aí o nosso chamado é específico, que é como o Senhor vai nos usar, ele vai ficando cada vez mais claro. Mas enquanto você não tiver essa consciência de que o seu chamado é a sua separação desse mundo para você viver a salvação através da santificação, então você só está pensando na carreira, no que você pode fazer com o seu dom, seu talento. Amém, menina? Forte isso, né? Eu espero ter te ajudado. Acho que eu vou continuar falando sobre isso essa semana. Bora falar sobre isso essa semana? Não sei. Amanhã eu te espero aqui, a gente bate mais um pouco de papo. Vamos bater papo aqui. E eu te vejo aqui amanhã de manhã, tá bom? Um beijo, uma boa segunda-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau.